Leonardo Paixão! Olá, olá! E aí, Tudo bom? deixa eu subir essa câmera. Beleza? Tudo bom, tô achando que meu volume aqui tá baixo. Um segundo, por jeito. Pronto, coloquei no máximo. Tudo bem? Tudo bom. Então tá bom. Léo Paixão, eu começo aqui a nossa conversa fazendo uma confissão. Vou melhorar essa luz. Peraí, só um segundo. Tá. Gente, eu acho que talvez haja aqui pessoas que não conhecem o Léo, tá? O que é difícil, porque hoje o Léo está na Globo, o Léo está lá em um dos programas de culinária, mas assim, se não for, eu acho que é o mais conhecido hoje, né, Mestre do Sabor. Mas enfim, se você tá olhando, eu conheço esse menino, não sei de onde, gente, é de lá. Tá? A gente tem aqui, né, seguidores de todos os tipos, então eu não sei se todo mundo aqui assiste a programas de culinária, mas é isso. Ô, Léo, eu começo com uma confissão, que é a seguinte: para quem não sabe, o Léo Paixão, ele é de Belo Horizonte, não sei se ele nasceu exatamente. Você nasceu em BH, Léo? Nasci em BH. Então, ele é de Belo Horizonte e ele tem lá 3 restaurantes, quer dizer, se é que ele já não tem 15, né? A gente nunca sabe, porque o Léo Paixão é empreendedor. São 3, né? Se começar a contar, dá uns 10, mas vamos para 3 por enquanto. Enfim, e eu fui frequentadora assídua, enquanto morei em Belo Horizonte, de um dos seus restaurantes, do Gluton. Só que Léo, a minha admiração por você, aí vem a minha confissão, ela não foi tanto pela sua comida, apesar de ela ser perfeita, maravilhosa, enfim, né? Eu tenho predicados aqui para ela. Mas quando que eu vi a pessoa Léo Paixão e me apaixonei? Quando eu li um texto seu falando sobre uma crítica que fizeram ao seu restaurante. E eu fui lendo aquele texto, Léo, e eu fiquei assim, gente, que vírgula bem colocada, que crase bem colocada, a crase certa, sabe? Que pronome bem aplicado. Eu falei, gente, como que alguém consegue cozinhar como ele cozinha, ter o nome que ele tem, e na época você nem estava na Globo ainda e tal, ser o empreendedor que ele é e ainda dominar o português. E ali eu ainda descobri que você era médico. Enfim, eu começo com essa confissão de que a minha admiração por você, ela vem do fato de eu achar que você é um gênio, sabe? Assim, e, enfim, você conta uma história de que você tem ou teve, não sei se ele ainda é vivo, um avô que foi o responsável... Amém, Senhor. Que foi o responsável por despertar em você essa paixão pela culinária. Então, por favor, comece a falar como isso surgiu. Então, o avô foi responsável pela paixão pela culinária e também um tanto razoável pela paixão pela literatura também, sabe? Vovô que me estimulou em muitas coisas da vida, assim. Dentre elas, leitura também, que foi uma coisa que foi muito presente na minha infância, adolescência principalmente, né? Eu era aquele menino goche que ficava, às vezes, sozinho no recreio lendo, sabe? Eu era o nerd, né? Eu era o nerd da escola que ficava lendo no recreio sozinho e não tinha muitos amigos, assim, sabe? Eu era muito ruim em esportes, muito mesmo, assim. E era aquele menino que, às vezes, era assim, era amigo dos livros, assim, sabe? Eu ficava muito na biblioteca, assim. Então, isso me formou um pouco nesse período da minha vida, assim, sabe? Sempre procurando essa companhia que era muito boa, assim. E às vezes também eram melhores amigos do que as próprias pessoas, assim, né? Eu encontrava ali dentro dos livros amigos muito melhores, assim. E isso acho que estruturou um pouco. Então, o vovô, além de me ensinar a cozinhar, foi isso, assim. Existe essa coisa forte de escrita na minha família, assim. Minha mãe sempre escreveu, já escrevia poemas, hoje já não escreve muito mais, mas já publicou livro. Tem uma foto minha, eu devia ter mandado para vocês, do primeiro livro que foi lançado, assim, que tinha um texto meu, assim, sabe? Foi minha primeira publicação, que era um livro do meu bisavô, que também eu tive bastante contato com ele, do meu
trisavô, com o qual eu não tive contato nenhum, na verdade, e minha mãe, que era um livro de poesia, que chamava Poesia Três Gerações. E era legal que no meu trisavô era aquela poesia extremamente métrica, né? Eram sonetos muito bonitinhos, assim. O meu bisavô, que eu chamava de bivô, assim, ele já era super modernista, assim, era incrível, era muito bacana. E minha mãe mais contemporânea. E aí tinha uma poesia minha que eu escrevi com 8 anos, assim, com a minha letrinha, sabe? E aí eu todo pomposo, assim, tem fotos minhas na Academia Mineira de Letras autografando o livro na noite de autógrafos, assim, eu amava. Assim. Então eu sempre achei, assim, a coisa que eu mais achava na vida é que eu seria um dia um escritor. Assim. E aí virei um escritor frustrado, na verdade. Mas... Que interessante. É muito bonito ver o papel que a família tem no alavancar, né? A família ela é sempre responsável pelo alavancar da pessoa, pelo despertar do interesse, né, da pessoa. E aí, a partir disso, todo o talento da pessoa pode aparecer, mas é necessário sempre que alguém faça isso. A sua mãe, ela é médica? Não, mas ela fez educação física, depois ela caminhou para o lado e aí acabou fazendo genética e virou geneticista. Ah, tá. Uma amiga em comum me falou que ela era médica. Olha só, eu preciso colocar tempo nas minhas Mas fontes. Ela acha que ela é, mas ela tem certeza. Entendi. E seu pai? O meu padrasto é médico também, então assim, que já é casado há muito tempo com a minha mãe, então tem essa coisa, assim, outros médicos na família também, e aí... Na época que eu fui fazer vestibular, né? Hoje é Enem, né? Hoje é diferente, né? Na minha época não era Enem, era vestibular ainda. Não existia a opção vocacional para ser um cozinheiro profissional, isso não era uma possibilidade da época, sabe? E aí dentro dos testes vocacionais que eu fiz, não deu medicina, deu algo relacionado com artes plásticas, coisas assim, ou enfim. E, enfim, minha família falou... muito, né, minha família sempre me apoiou muito, assim, me respeitou muito, falou que eu poderia escolher o que eu quisesse fazer da minha vida, desde que o que eu quisesse fazer fosse medicina. Entendi. E quando você... Que ótimo, que irônico. E na época do colégio, você que era esse aluno aí, que teve os livros como companhia, você já desenvolveu um gosto específico por algum tipo de literatura? E outra coisa, são duas perguntas, essa é a primeira. E a segunda de onde que veio esse escrever seu, que é quase grego na perfeição? Porque ele é grego. Não sei. A revisão, né? Muitas vezes, assim, eu acho que um texto nunca está pronto, né? Então a gente sempre deixa ele dormir, depois revisa de novo e enxuga, né? Eu era editor do jornal de literatura da faculdade, eu lembro quando eu estudava medicina, e eu achava muito importante que eu participei, eu ganhei uns concursos de literatura, participei aí de um negócio que era uma oficina literária com Trevisan, eu lembro, foi muito legal na época, era um povo muito louco, assim, sabe? E era muita experimentação naquele momento, assim, sabe? Então, assim, eu sempre me importei muito. Eu acho que a perfeição de um texto é um trabalho laboral mesmo, né? Você escreve muito errado, muitas vezes eu erro bastante, assim, no primeiro texto, e eu vou enxugando ele, né? Eu gosto de escrever também um pouco de ficção, assim, me agrada muito escrever ficção. O que você escreve? Atualmente não muito, não tenho tempo de fazer nada, na verdade, atualmente, mas eventualmente um dia ou outro eu solto. No meu Instagram tem um ou outro muito curto, assim, que eu conto, falo uma história ou outra, mas ao longo da minha vida, assim, escrevendo pouco, mas eu fui caminhando para algo meio puxado para um ultra-realismo, um pouco, às vezes, com uma pitada fantástica, assim, na história, sabe, assim, eu acho que eu me identifico muito com esse movimento, acho que sul-americano. Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, essas coisas? Não só, né, mas assim, tem uma turma que me influenciou muito também, foi a turma do Livros do Mal, que durante um período do início dos anos 2000, começou a fazer uns livros muito malucos, principalmente no sul do Brasil, de São Paulo para baixo, assim, muita gente de Porto Alegre, ali do sul, né,
digo uns nomes, que é o Pelisário, Daniel Galera, que depois já viraram grandes escritores, alguns deles até, né? O Pelisário, se eu não me engano, ele traduziu alguma coisa muito complicada, assim, não sei se foi Finnegan's Wake, não lembro o que é, mas enfim, acho que não foi isso, mas eu lembro dele, ele fez traduções muito complexas também e tal, nem sei onde que eu estava mais. O que que eu, o que que eu gosto? Não, mas de literatura que eu comecei como todo, né, como todo adolescente, no Senhor dos Anéis, coisas assim, né, de criança e tal. Mas o Senhor dos Anéis não é da sua época não, gente, É bem anterior, né? É bem anterior. Na época, minha mãe e meu avô leram o Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis que nos anos 70, eu acho. Gente, eu tô louca. Tá. Viajei completamente. E aí, o meu filho hoje lê Harry Potter o dia inteiro, né? Ele tá na terceira vez. Você falou Senhor dos Anéis, eu pensei em Harry Potter. É isso. Não, Harry Potter é algo fantástico também. Mas você vai caminhando, né? Depois... Você falou uma coisa, eu pensei em outra, pensei em Harry Potter. E aí depois você vai ficando mais rebuscado tal, e passando pelos clássicos, e chega num ponto que, assim, que a minha literatura que mais me toca hoje, mais me entusiasmou na minha vida, assim, foi a turma da geração da juventude perdida, assim, meio que pegando aquela época do início dos 1900 aí, de Joyce, Proust, Hemingway, Fitzgerald, essa turma assim fora, é uma turma que eu acho um momento que eu queria muito ter vivido ali, naquela bagunça ali, Paris é uma festa, assim, né? Meia-noite em Paris Isso que eu tava pensando, Woody Allen, Meia-noite em Paris. Do Woody Allen. É aquele momento, né? Aquele filme, né? Que pega aquela turma, nossa, você tem uma volta no tempo ali igual aquele filme, deve ser uma coisa incrível. Me conta uma coisa, esse seu perfeccionismo na escrita, ele ocorre também na sua vida, de um modo geral? Você é um perfeccionista nato? Eu não acho que eu sou um perfeccionista, eu sou um insatisfeito nato, assim, eu nunca estou satisfeito. Não é que eu sou muito perfeccionista, eu acho que, na verdade, eu sou, talvez, não sei, muito crítico, assim, então, principalmente comigo, né? Então você faz uma coisa e fala, nossa, está uma bosta, eu tenho que melhorar. E aí um texto é igual a um prato, né? É engraçado, e a gente notar a passagem do tempo em cima do nosso trabalho é uma coisa muito interessante, né? Hoje eu olho um prato que eu fiz há 3 anos atrás e tenho vergonha. Falo, meu Deus, como é que eu fiz um prato desse, né? Mesma coisa com um texto, é muito parecido, né? Eu vejo um texto que eu escrevi aos 20 e poucos anos, assim, que eu achava o máximo, que eu me achava genial. Eu olho hoje e falo, meu Deus, que moleque idiota, né? Como é que você escreveu isso? Conta pra gente, assim, essa história, assim, numa linha do tempo. Você primeiro fez medicina porque te obrigaram a fazer medicina. Também, mas eu sou uma pessoa competitiva, então tinha aquela história de passar no vestibular mais difícil, né? Eu queria passar no mais difícil. E você passou entre os 10 primeiros da FMG, isso é verdade? Não, acho que é um pouco de exagero, passei em 16º. Eu vi o seu avô falar isso. Entre os 20 primeiros. Primeiros. Já é uma coisa fácil, básica, qualquer um, né, consegue. Mas eu era bom de redação. Não tinha redação no vestibular da UFMG quando eu fiz, mas tinha no das Ciências Médicas, que foi o outro que eu fiz. E eu tirei a nota mais alta da redação no ano, assim, eu era muito bom. Mas é isso, assim, eu lembro claramente sobre o tema dessa redação, porque era um texto, né, era uma dissertação, só que eles fizeram, né, pediram para que se escrevesse uma opinião. Então era uma dissertação, era um texto dissertativo na primeira pessoa. E ninguém teve coragem, né? A turma querendo fazer, acostumada com o enlatado, assim, com aquela formulazinha de vestibular, ninguém teve coragem de escrever o texto na primeira pessoa, porque tinha que ser um texto dissertativo. E eu lasquei primeira pessoa no texto e desembolei, assim, feliz, sabe? E sempre releio ele, né? Primeira coisa que eu faço numa prova, quando tem um texto, é escrever o texto, que é o mais importante.
que eu preciso, um texto para mim, ele precisa de descansar, né? É mais ou menos igual uma massa. Se você vai mexer com a farinha, o glúten, ele fica meio nervoso, você tem que deixar ele parar um tempo, para ele relaxar, para você conseguir trabalhar ele corretamente, porque senão você não consegue trabalhar. Senão o seu pão vai ficar esquisito, seu macarrão vai ficar duro, é a mesma coisa com o texto para mim, assim, você deixa ele quieto, depois você trabalha ele um pouco. Aí eu fazia a prova, depois eu voltava no texto, e aí podava ali o que eu precisava para poder finalizar. E aí, você fez medicina e exerceu a medicina por quanto tempo? 2 anos, né? Tá está do meu lado aqui. 2 anos e pouco. Oi! Oi! Para juntar um dinheiro para eu... Na verdade, né? No meio aí eu não sabia o que, mas no final da faculdade eu já tinha certeza que eu não queria medicina, assim. E eu soube que a sua mulher te apoiou muito. Muito. Muito mesmo. E medicina começou a ser uma coisa... cozinha começou a ser uma coisa muito... começou a aparecer muito na mídia e tal, e eu sempre cozinhei, desde criança, com meu avô e tal. Gostava muito de cozinhar. Na faculdade eu cozinhava bastante. E aí, quando eu formei, eu comecei a trabalhar, dar plantão, trabalhar no posto, e aí fiz estágio nos restaurantes e tal, e comecei a cozinhar até sob encomenda, o negócio começou a ficar grande, sabe? Eu casei, a minha casa meio que virou uma cozinha de produção para eventos, assim, sabe? Era uma bagunça, eu passava madrugada cozinhando, fazendo preparos e tal, assim, era bem louco, assim. E eu reclamava muito, assim, eu sou muito comunicativo nesse ponto. Quando alguma coisa me incomoda, eu não paro de reclamar dela um segundo até eu resolver, assim. Então, coitada da Thaís, eu reclamava muito da cabeça dela, da medicina, sabe? Thaís, aparece aí, dá um oi pro pessoal te ver. Ei, Cíntia! Ei, gente, tudo bem? Essa luz tá vindo de cima, tá vindo pra mim, eu tô com uma luz vindo de cima, assim, que tô parecendo um vampiro. Só E você foi juntando dinheiro sorrateiramente, sem falar para sua família? Eu falei com a minha família, falei, olha só, eu vou largar a medicina agora e quero fazer cozinha, tá? Aí eu sempre fui um cara meio, né, como eu falei, eu era meio gaucho, assim, eu era meio perdido, então eu nunca acreditava muito em mim mesmo, né? Eu falava, não, minhas coisas são meio loucura, né? Então eu não vou acreditar no que eu vou fazer. Então, assim, mas é a Thaís, que é a razão, né? Que é aquela pessoa equilibrada. Nossa, tá bom, já tô ofuscado aqui. É porque se você chegar muito perto de mim, ele vai ficar ajustando e vai descer um pouco. Mas sabe uma coisa, eu vou te interromper com todo respeito, uma coisa que eu não entendo em você, Léo. Olha só, você se formou em medicina, passou entre os primeiros na UFMG, escreve super bem, fala francês, falei depois. Além de empresário, é empreendedor, o que é muito difícil, toca bandolim. Cara, assim, como que você... Aí tem uma frase sua, eu até anotei essa frase, que era a única coisa que você sabia fazer direito, eu não tô achando aqui, enfim, perdi a frase aqui. Mas você falou assim que quando você cozinhou, foi a sensação de que era a primeira coisa que você havia feito direito na vida, assim. Foi uma frase dessa que eu vi em alguma reportagem sua. Não existe um excesso de autoexigência, não, gente? Eu acho que é igual aquele meme, né? Fala assim, não, eu faço isso, faço aquilo, faço tudo ao mesmo tempo. Como é que eu consigo fazer isso tudo? Eu faço tudo mal feito. Eu acho que eu sou esse. Tocar bandolim realmente assim, é péssimo, mas eu faço tudo bem mal feito e eu consigo fazer de tudo. Não, eu tô brincando, mas eu sempre fui esse menino, assim, apesar de eu ser um cara, sempre gostei muito de ler, sempre, né, gostei muito de estudar. Eu tirava nota ruim na escola, eu tirava péssima nota na escola, péssimas. Eu tirava nota boa no que eu queria, no que eu gostava, mas na escola... Você gostava de quê? Português? Português, mas aí tinha, por exemplo, no 3º ano eu tomei recuperação em português, teoricamente. Que absurdo! Eu tinha 2 professores de português. Eu tinha um de literatura, aquela história, e um de ortografia e gramática, não sei como é que chamava na época. E aí... O professor de literatura me odiava, ele não gostava de mim mesmo, assim, ele me achava muito questionador, eu sou um cara muito questionador. Eu lembro uma vez que a gente teve que interpretar um texto da Clarice Lispector, que era O Ovo e a Galinha, aquele clássico dela, assim. E aí eu fiz um paralelo com a Melanie Klein,
sabe? Tipo assim, eu falei de psicanálise klaniana, que era por acaso, eu tinha acabado de ler um livro que fazia mais ou menos esse paralelo, assim, sabe? E eu fiz só que ele tinha, né, uma coisa péssima que as escolas fazem, né? Eles dão aula de interpretação de texto e ensinam você a interpretar o texto da forma que eles querem que você interprete. E você tem que decorar a interpretação, quer dizer, é simplesmente uma aula de memória. Memorize isso que eu estou te ensinando e escreva o que eu te ensinei na prova. E aí eu escrevi a minha análise do texto e o professor me deu, que era a prova inteira, era isso, acho que valia tipo, sei lá, 20 pontos, e ele me deu 0 e a resposta dele foi, será? Interrogação. Quer dizer, ele ficou chateado que eu não falei o que ele queria que eu falasse. Então eu me odiava e sempre, e redação é uma coisa que eu nunca me submeti a ele, nunca, e aí eu tomei recuperação em redação, só que depois eles juntavam as duas. E a outra professora era muito amiga minha, ela me adorava, porque ela via meus textos, ela gostava deles, por acaso, diferente do outro professor e tal. Então ela falou, nunca que você vai tomar recuperação em português. Eu vou te dar quantos pontos você precisar. Ela, no final do ano, me deu tanto que eu achou. Então, assim, né? Mas eu tinha matérias que eu ia bom, que eu ia ruim. Sei lá, física eu adoro, né? Eu amo física, adoro, muito, assim. Você deve ser bom em química, né? Por causa dos alimentos, não? Química eu sou bom, sou bem bom. Sou bem bom em química e física, assim. Exatas eu tenho uma facilidade boa, assim, de exatas, assim. E gosto de uma coisa ou outra, mas assim, quando eu não gostava do professor, eu já ia péssimo, não. Mas enfim, aí eu tomava recuperações, coisas assim, era ruim de nota. E minha família assim, ai meu Deus, esse menino não tem jeito, né? Aí eu fiz medicina, na época eu estudei muito, e aí eu, me mostrei um bom acadêmico ali naquele momento, mas falei, ai meu Deus, graças a Deus que me deu certo na vida, né? Agora vai dar certo, deslanchou. Fiz medicina na Federal, fui orador da minha turma, obviamente, porque eu gosto muito de escrever, né? Apesar de eu não gostava muito mais do curso e tal, quando eu escrevi o texto de orador, todo mundo chorou, amou o texto e tal, eu fui orador. E eu também gosto do Guimarães Rosa, eu tentava seguir os passos dele, né? Eu era muito inspirado pelo Guimarães. Porque fazia neologismo também? Não nisso, assim, né? Mas assim... estudou na mesma escola, estudou medicina, editei o mesmo jornal que ele. Eu tentava fazer, fui orador da turma, eu tentava fazer outras coisas que ele fazia, assim, sabe? Como um ídolo meu. Mas aí depois formei. Aí quando eu cheguei, minha família estava lá, graças a Deus, esse menino que ia dar tudo errado na vida, deu certo. Aí eu cheguei para eles e falei, então, eu vou largar a medicina. Aí eles falaram, danou, né? O vagabundo vai voltar a ser vagabundo de novo, não tem jeito, né? O menino vai voltar a dar tudo errado. Eles falaram, você não vai não. Você não vai largar a medicina de jeito nenhum. Nós não vamos te ajudar. Você quer ir para a França, você não vai conseguir. Porque como é que você vai pagar? Eu falei, mas agora eu sou médico, né? Agora eu posso juntar dinheiro e ir. Aí eu juntei, a Thaís também juntou. Porque ela também teve que financiar uma parte. Estava casada. E ela que acreditou muito em mim. Ela falou, você tem que tentar. Qual que é a formação da Thaís? Ela é médica também. Fez pediatria e agora ela está fazendo psiquiatria da infância. Achei que era para te entender. Ela desistiu já. Você já leu o Alienista do Machado de Assis? Claro. Eu acho muito interessante para vocês que são médicos, né? Ainda mais ela aí no caso. A gente prende a gente mesmo, né? O ideal é isso. Um outro livro interessante, o Médico, acho que é Rubem Alves. É bem interessante. Mas enfim, tô aqui devagando, vou acabar fugindo aqui. Aí você foi pra França, ficou lá na França e você penou lá, como que foi? Eu fui pra França e assim, sabe quando você tem um pé torto e o sapato tem a forma do seu pé, assim? Que nunca nenhum sapato entrou no seu pé, mas você achou um que entrou e entrou lindo. Eu era muito bom, assim, era bizarro, assim, eu era muito, muito bom naquilo. E eu amava profundamente, né? E os professores ficavam encantados comigo, todo mundo ficava encantado comigo, assim, eu era realmente bom, assim, nisso. Aí eu falei, gente, eu descobri um trem que eu faço direito na vida, né? Então deixa eu fazer esse negócio. Deixa eu fazer esse negócio para sempre, porque eu descobri alguma coisa que eu sou razoável. Porque médico eu era assim, um médico extremamente medíocre, assim, de uma mediocridade atroz. Era
bem mais ou menos, por falta total de dedicação mesmo, assim, sabe? E de empolgação. Ou talvez de capacidade, não sei, mas enfim. Não, uma pessoa que sabe usar a palavra atroz, ela não pode ser incapaz. Isso eu te garanto. Mas enfim, aí deu tudo muito certo lá, foi muito legal, muito duro, muito difícil. Aprendi também, né? Levei muita porrada, mas me adaptei muito bem, assim, e cresci muito como cozinheiro, assim. Realmente aprendi um ofício do qual eu tinha nascido para poder executar, assim. Cozinha é uma coisa que, nossa, realmente é uma coisa que faz parte, parece que faz parte do meu DNA, assim, uma coisa que parece que é natural, sabe? É estranho. Quando você faz uma coisa que você tem, acho que, vocação para fazer, eu não acredito muito nas coisas, mas, assim, eu acredito que, às vezes, existem algumas vocações, assim, e se você tem a vocação seria uma facilidade, talvez, né? Meio que genética para aquilo, assim. Eu tenho uma facilidade para cozinhar, assim, muito grande. Pelo fato a palavra vocação vem de chamar, né? A vocação, ela é um chamado. Sim. E é lindo quando a pessoa consegue ouvir o chamado e realmente ir atrás dele, independentemente das circunstâncias. Que foi o que você fez e que te torna tão admirável. Eu acho que foi mais ou menos assim, eu acho que era isso, mas assim, olhando para trás, eu hoje percebo que eu fui preparado para ser assim também, sabe? Meu avô, quando eu era criança, ele treinava o meu paladar. E o treino do paladar parece uma coisa muito complexa, assim, as pessoas, o que é treinar o paladar, né? Você, né, bota um peso na língua. Não é nada disso, né? Treinar o paladar eu conheço um monte de gente acima do peso que treina o paladar. É provar várias coisas diferentes, mas não só provar as coisas diferentes, mas criar associações dessas coisas, né? É muito importante você memorizar os sabores. Existe uma memória de sabor. As pessoas me perguntam muito sobre o meu processo criativo, as pessoas se interessam sobre o processo criativo. Criar, para mim, é muito fácil. Assim. Acho que por isso que quando eu fiz lá testes vocacionais, deu algo relacionado à arte. Assim. A criação, para mim, ela é muito natural, sempre existiu na minha vida, em vários aspectos. Assim. Mas na cozinha, eu crio de uma forma absolutamente não prática, assim, uma coisa absolutamente teórica. Eu penso um menu, penso um prato. Hoje eu não vou para a cozinha procurar o prato que eu quero. Eu procuro dentro da minha cabeça. E eu abro as minhas gavetinhas de sabor e textura e aroma ali e misturo tudo na minha cabeça e sei exatamente o que vai ser o resultado daquilo. Talvez pelo treino, né, extremo assim, de paladar, de textura, de tudo que eu tenho e de algum conhecimento que a gente adquire na vida também profissional, eu consigo criar uma receita e sem precisar de testá-la, né, antes. E aí eu penso num sabor, eu crio esse sabor na minha cabeça e depois eu vou para a cozinha procurar ele na panela, né? Eu vou misturando e provando, igual eu falo, prova criatura, que provar a nossa língua é o nosso instrumento de medida, o paladar é o que o cozinheiro usa para poder se guiar como um pintor. O instrumento de trabalho do pintor não é a mão, é o olho, né? Obviamente é o olho, porque o cara vai pintar olhando. Se você fecha, vendo um pintor, acabou o trabalho dele, né? Mas se você corta a mão dele, ele pinta com a boca, pinta com o pé, pinta com qualquer coisa. O instrumento de trabalho do pintor é o olho. O meu instrumento de trabalho é o paladar, é a boca, é a língua. Então eu provo e encontro aquela criação, aquele conceito que eu inventei dentro da minha cabeça através do paladar. Mas ele já está criado, ele já existe. Eu só preciso de achar ele agora de uma forma prática. Você me lembrou um filme do Woody Allen, Dirigindo no Escuro. Não sei se você já viu. Claro que eu já vi todos. Sou o maior fã do mundo. Para quem não viu, o Woody Allen, ele perde a visão temporariamente. E ninguém pode saber. E ninguém pode saber. E ele é um diretor de cinema e ele dirige o filme sem ver nada. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu até tenho aqui, tá em algum lugar aqui. Tá aqui, ó. Só um minutinho. Dirigindo no Escuro. Gente, é muito legal. Eu sou desta época aqui, tá, gente? Eu sou desta época.
Mas enfim. Rebobinou? Oi? Rebobinou? Não, isso não é. Não, isso aqui é DVD. É DVD. Você para aí com isso. Você tá querendo me colar nos 40? Tá tudo. Amo de Allen. Mas enfim. Você diria que cozinhar é uma coisa de quem tem paciência? Porque eu vi uma reportagem que você disse que a questão da cozinha, do cozinheiro, né, do chefe e tal, de quem cozinha, é sobretudo um momento em que a pessoa dedica o tempo dela. Que cozinhar diz respeito a dedicar um tempo. E aí eu entendi na hora porque que eu não quero cozinhar nada. Eu detesto cozinhar. Na minha casa não tem sal. Olha que loucura. Não tem sal, não tem arroz, não tem feijão, não tem nada, eu odeio. É por isso, porque eu não quero doar o meu tempo, gente. Você conseguiu me explicar isso em uma frase. Ou seja, quem cozinha tem mais paciência? Será que é isso também? Ou é menos egoísta? Quando eu falo a respeito de paciência, não é necessariamente a paciência para completar um processo culinário, assim. Às vezes eu falo da paciência para a pessoa crescer dentro da profissão. O que um cozinheiro profissional precisa muito de paciência, porque às vezes demora para chegar, né? E às vezes quando você está dentro de uma estrutura hierárquica de uma cozinha, você se acredita um pouco, né, mais capaz do que alguém que pode ser superior a você hierarquicamente. Você vai precisar de obedecer essa pessoa e se submeter à estrutura. Mas é preciso ter muita paciência para o momento chegar, para você poder ser um chefe. Eu acho que a doação do que você me falou e a doação do tempo é o que eu chamo, é o que as pessoas chamam de amor, né? Essa comida é mais gostosa porque ela é feita com carinho. Não é que ela é feita com o carinho da pessoa, né? Você não tem como medir o carinho, né? Como é que você mede o carinho? Você vai medir o carinho pelo esmero que a pessoa se dedicou a fazer aquele preparo, fazendo sem pular etapas, fazendo com uma atenção e um capricho muito grande, de uma forma que demora mais, né? O tempo é muito importante para a cozinha. Algumas coisas são absolutamente essenciais. Pão, por exemplo. Eu acho que a frase mais perfeita é: pão é tempo. Pão é uma equação, pão igual a tempo. Porque se você não fermenta... Eu nunca ouvi essa frase na vida, gente. Para mim, a que existe é tempo é dinheiro, essa eu conheço. Mas pão, mas enfim... se você não fermenta corretamente, você não vai... O que você come, o que é bom no pão é o tempo. É o único ingrediente importante. Porque o resto é simplesmente farinha e água, entendeu? E é o tempo que faz o pão ser o que ele é. Da mesma forma que uma comida bem feita, principalmente essa comida ancestral das nossas cozinheiras, né? Porque a cozinha ela é essencialmente feminina. As mulheres que carregaram a cozinha brasileira, principalmente a cozinha mineira, feita por mulheres de geração em geração, que não cozinharam por opção, né? Cozinharam por obrigação ou necessidade. E elas passaram esse lindo aprendizado, e não existe nada melhor do que a repetição para poder desenvolver o máximo a habilidade, né? Então, com a repetição, elas perceberam que existem algumas coisas que você faz que fazem a comida ficar melhor. Uma delas é caramelizar, pinga uma água, caramelizar, a temperatura baixa e tal. E quem doa... Deu uma paradinha. Alô? Voltou. E quem dedica todo esse tempo para a cozinha está cozinhando com amor, né? Você está dedicando muito para cozinhar. Pode ser amor pela cozinha, pelo ato de se cozinhar, pode ser amor pela pessoa para quem você cozinha também. Então não é necessariamente que você cozinha com amor pela pessoa que você está cozinhando. A sua avó cozinha para você, realmente ela está com amor por você. Mas às vezes uma pessoa ama tanto cozinhar que ela cozinha com amor pela cozinha, até para o inimigo, fazer algo especial. E aí, para quem for, está cozinhando maravilhosamente bem. Acredito que os cozinheiros profissionais, eles cozinham com esse amor. É o amor pela profissão, o amor pelo ato de se cozinhar. E as vovós, mamães, papais, no meu caso, e vovôs, cozinham também pelo amor a quem está recebendo a refeição. E deixe-me te perguntar, é difícil trabalhar para você? Acho que sim. Tem cara de ser insuportável. Acho que é. Eu tenho que assumir. Acho que é bem difícil, assim.
Você é muito exigente? Atualmente eu tô, né? Quanto mais velho eu fico, mais compreensivo eu vou ficando, mas assim, é difícil, assim, sabe? Principalmente se você é um dos líderes, né? Eu crio uma estrutura hierárquica ali que eu tenho pessoas que são, né, meus braços direitos, assim, eu sou um polvo, né? Então eu tenho vários braços direitos. E essas pessoas eu cobro muito delas, assim, eu preciso realmente que elas sejam eu na minha ausência, então eu cobro demais delas, eu sou bem chato com elas mesmo, assim, mas por necessidade mesmo, às vezes até por pânico. Mas você grita, você fica assim, pé da vida, você sai de si, porque eu olho pra você, eu te acho doce, parece uma menina, assim, uma fofura, mas enfim... Os chiliques são cada vez mais raros, mas ainda existem, assim, mas aquele chilicão, assim, já dei, viu, já aconteceu. Mas é algo que eu acho, assim, sempre, às vezes que aconteceu comigo, que aconteceram comigo, eu sempre fico muito arrependido depois e tal, então a gente vai aprendendo. O que eu faço hoje, na verdade, para resolver isso, eu terceirizo o carrasco. Eu deixo de ser o carrasco e eu contrato um carrasco para ser o carrasco no meu lugar, e eu sou amigo. Então, os funcionários hoje, eles vêm, né, conversam comigo, perguntam, são amigos e tal, e na hora que tem que dar aquele coió, quem faz é um desses superiores aí que fazem isso por mim, porque é muito chato fazer isso, né? Então hoje, graças a Deus, eu não preciso mais de ser o mal, eu tenho uns maus por mim, assim. O que conta mais num restaurante? A comida em si ou o atendimento? Pois isso é uma questão muito grande que eu precisei de trabalhar muito na minha cabeça, porque quando eu abri o Gluton, eu não tinha dinheiro nenhum para investir, então eu falei, vou fazer a melhor comida que eu conseguir, fazer um negócio realmente especial, e o atendimento vai ser o que der, né? Bom, literalmente foda-se o atendimento, vai ser o que der. Mas notei ao longo da passagem do tempo que o atendimento é tudo, na verdade, né? É a parte mais importante de todas. O cliente, ele te perdoa qualquer coisa, qualquer deslize na cozinha, mas um deslize de atendimento, a ofensa é muito grande. Apesar de que também as pessoas, elas chegam com uma expectativa muito alta nos meus restaurantes, então, às vezes, elas têm uma dificuldade a perdoar nossas falhas, que acontecem. Elas não são tão comuns, mas eventualmente acontecem, e elas têm uma certa dificuldade de perdoar, assim, sabe, as falhas, né? Algumas pessoas ficam ofendidas, mas falhas no salão, falhas de atendimento são absolutamente inaceitáveis pelas pessoas, elas realmente não aceitam, se sentem muito. E o que é um cliente chato? Você tem um protocolo para lidar com um cliente chato? Eu falo que o cliente chato da forma que eu coordeno o meu serviço, assim, o cliente chato para mim é o padrão. O nosso padrão tem que ser o padrão de como deixar satisfeito um cliente difícil. Ah, tá. Existem algumas coisas, né? Assim, a pessoa chega no restaurante com fome, né? Eu com fome eu fico completamente, né? Como se diz em bom português, eu fico completamente fora de si, entendeu? Então, assim... É porque é fora de mim, tá, gente? Ele tá sendo irônico. Você fica, né? Então, se você cometer um crime, você, né, pode ser até absolvido por insanidade temporária. Ele estava com fome. Então, assim, a primeira coisa, né, que a gente faz a pessoa está muito irritada, alimenta a pessoa. Vão subir a glicose daquela criatura para poder fazer com que ela fique um pouco mais humana, né? Porque a pessoa, às vezes, ela começa, né, a ter aquela reação meio animalesca de fome, assim, né? Então, né, não solta um petisco de cortesia e aí, de preferência, algo com bastante carboidrato e espera uns 5 minutos que a pessoa já vai virar outra, né? Então, assim, isso acontece comigo, então eu falo por experiência própria. Ou com meus filhos também, né? João Pedro, principalmente, vou te falar, viu? Se fica com fome, não tem jeito. E aí, tem as pessoas que são mais exigentes, e às vezes elas estão insatisfeitas com outras coisas na vida, e está um pouco mais difícil de agradá-las. Essas pessoas são o nosso padrão. Nós temos que sempre tratar todos da forma que a gente trataria a pessoa mais difícil de todas.
E aí sim a gente vai conseguir ter o sucesso. O que eu falo muito com a minha equipe é muito fácil agradar uma pessoa que está feliz e tranquila. Todo mundo tem um dia ruim. Então, se a pessoa está num dia ruim, vai ser o nosso trabalho conseguir agradar essa pessoa. Eu não existo para poder educar um cliente. Né? O meu trabalho não é educar uma pessoa. Claro, obviamente, se a pessoa, né, cometer algo muito, não sei, fizer algo muito mal educado com a minha equipe, alguma coisa assim, ela vai ser convidada a se retirar, o que é muito raro, assim, muito raro. Né? Se uma pessoa muito bêbada que, né, joga um copo na cara do meu maître, né, já aconteceu isso. Né? Mas assim, é muito raro, então, muito raro, quase inexistente isso. Então, assim, se a pessoa realmente está num mau dia, a nossa obrigação e o nosso trabalho é alegrá-la, né? Ela está ali buscando se alegrar. E a gente tem alguns artifícios para isso, né? Principalmente álcool e carboidrato, assim, é o que a gente faz para poder... Álcool e carboidrato, maravilha. Gente, a conclusão da live, da entrevista a vida se resume a álcool e carboidrato. Essa é a solução da vida de todo mundo. Ô, Léo, e outra coisa, como que você foi parar lá no Mestre do Sabor? Uai, o Claude mandou uma mensagem para mim falando que queria que eu participasse de um reality que eles iam fazer e que eu tinha sido escolhido como um dos jurados, mestres, né? Ele falou jurado porque mestre eu não ia entender nada, porque não existia o formato ainda, né? E aí eu demorei aí umas 2 semanas para entender, assim, para minha ficha cair, assim, que realmente queria. Parece que foi uma ideia que veio do Boninho, que já conhecia um pouco minha comida e tal. Foi uma coisa, não sei, assim, foi maravilhoso, das melhores coisas que já me aconteceram na vida, assim. Foi assim, meio um WhatsApp que o Claude me mandou uma mensagem de áudio, assim. Aquele momento que eu lembro a posição que eu estava sentado, a hora do dia, como eu estava, sabe, aquela coisa assim, que a emoção é tão forte que crava assim uma tatuagem no seu hipocampo ali, você fica para sempre com aquela memória assim. E aí rola uma coisa, vou usar aqui uma expressão mais vulgar, rola uma coisa meio assim, chupa-mundo, porque afinal de contas, né, você foi obrigado a fazer medicina, com certeza não só sua família, como amigos, como as pessoas no seu entorno, te criticaram pela sua escolha. E agora você está aí, né, com tanto sucesso, não só como empreendedor que mas também como apresentador, jurado de um reality show na Globo. E aí? Eu acho que o Chupamundo já tinha acontecido assim antes. Com prêmios que eu ganhei, assim, chegou um ponto também que fui muito feliz, nem sei se eu mereci tantos assim, mas de ganhar muitos prêmios e aí chegou um momento que eu ganhei, né, alguns prêmios que ninguém do estado tinha ganhado, coisas muito importantes dentro do meu setor, dentro da gastronomia, assim mesmo. E aí eu falei, né, não chupa-mundo, mas assim, eu falei, né, tá vendo? Deu certo. E aí, era muito legal que quando eu cheguei... Não é muito chupa-mundo, mas tudo bem. Mas quando eu cheguei da França, era muito legal que a minha avó, tadinho do meu avô, quando eu realmente fui embora e fui estudar culinária, o vovô foi fazer terapia, sabe? Ele foi resolver isso, porque a galera metia o dedo na cara dele. Tá vendo? A culpa é sua. Você que fica cozinhando com ele e o vovô, gente, um doce morre, assim, pessoa mais querida e carinhosa do universo. Sempre, desde antes de ser um vovô, ele já era a pessoa mais querida. Uma pessoa cheia de amor para dar e só tem amor. E aí, tadinho. Mas enfim, a minha avó é aquela pessoa, né, muito assim, querendo levantar a família, fazer a família crescer e ser bem sucedida, aquela matriarca, assim, né, clássica. E ela tinha muito orgulho do neto que fazia medicina na FMG e tal. E aí, quando eu voltei da França, era muito legal, que eu comecei a dar uma consultoria num restaurante muito bom aqui de BH, que é o Tastevan, que é incrível, assim. E eu era muito orgulhoso disso também, mesmo antes de abrir meu restaurante. E a vovó falava assim com as pessoas, sabe? Ela falava assim, esse aqui é o Léo, meu neto e tal, ele tá trabalhando, né, como chefe de cozinha agora e tal, mas ele é médico, viu? Ele é médico. Eu passo pela mesma coisa. Essa é a Cíntia. Ela é professora. Não, mas calma, ela não é só professora, não. Ela tem Instagram, ela é doida, foi capa do G1, ela já fez um monte de coisa.
Mas hoje a vovó hoje a turma já mudou, né? Assim, já há algum tempo eles já começaram a ficar bem orgulhosos, né? Principalmente também assim com o sucesso como empresário. Eu acho que o meu sucesso como empresário que foi o que mais me tornou aceito assim dentro desse meio familiar. Se eu fosse simplesmente um cozinheiro artista e que ficasse correndo atrás das minhas dívidas, eu acho que eu ia falar, tá vendo, menino, esse menino devia ter feito medicina. Eu falei que esse treino ia dar certo, mas aí como deu certo, aí sim, falando, nossa, mas ele realmente devia seguir o sonho dele, tá vendo? A gente sempre soube que qualquer coisa que Leonardo fizesse, ele ia ser bom, porque é um menino trabalhador, que há um tempo atrás era um vagabundo, mas não tem problema. Agora eu sou um menino trabalhador. E você teria alguma frase? Tá, gente, tô brincando. Você teria alguma frase para falar assim, para pessoas que estejam passando pelo momento que você passou lá atrás? A pessoa ela tem um desejo de realizar, de fazer algo um pouco mais inusitado, né? Não tão assim, medicina, engenharia e direito. Você teria alguma coisa aí para falar para essas pessoas? Eu acho até um bom momento, porque eu recebo muita mensagem de pessoas que se inspiram um pouco na minha história e eu não consigo responder a todas elas. Bom, eu acho que a gente tem que ter um pouco de pé no chão, assim, de compreender que o caminho não é tão incrível quanto a minha história parece ser. Não é simplesmente eu falar assim, vou largar a medicina, arranco o estetoscópio do pescoço, jogo na parede, vou para a França e viro um chefe de cozinha. O caminho que existe entre essas duas coisas é muito sofrido, assim, é muito duro, é difícil, é muito cheio de incertezas, a gente não sabe o que vai acontecer nesse caminho e é necessário você se submeter a muita coisa, principalmente quando você troca de profissão. Quando eu estava em Paris, esfregando o chão da cozinha todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, com os caras me xingando de brasileiro de merda, sabe, com preconceito pelo fato de eu ser brasileiro, e um bando de gente que tinha assim, 1/10, 1/100 do estudo que eu tinha, mas que mandava em mim e mandava eu lavar o chão, e mandava eu limpar os negócios, e eu ficava lá, baixava a cabeça e limpava. Eu sabia que eu fazia aquilo por algum motivo, eu sabia que não ia ser fácil chegar onde eu cheguei, que não é da noite para o dia, que não é tão fácil assim, mas eu tinha esse objetivo, e eu falei para eles, se eu fosse, beleza, se é para eu limpar o chão, vocês vão ver quem é que é o melhor limpador de chão que vocês já viram na sua vida, e é isso que eu fazia, assim, né? Tudo que eu fiz, eu sempre fiz da melhor forma que eu pude. Então, é um caminho muito difícil, tão difícil quanto, ou mais do que a sua primeira profissão. Mas, se você tem esse objetivo, não meça esforços, é o que eu acho, assim. Não meça esforços. E tenha um pouco de paciência, que é o que eu sempre falo, assim, porque às vezes as coisas demoram para acontecer. Eu, por acaso, tive um pouco mais de sorte, as coisas aconteceram um pouco mais rápido para mim. Eu não associo isso a uma genialidade extrema que eu tenho, eu associo isso a vários fatores, como, por exemplo, um momento muito favorável que eu cheguei aqui na cidade, que existia aqui uma lacuna e a necessidade de uma gastronomia um pouco mais moderna. Então, assim, eu acredito que eu tenho vários fatores que me fizeram crescer um pouco mais rapidamente, né? Eu tenho uma história que é muito boa, tem algumas coisas assim também, dei sorte de encontrar uma pessoa que foi o Cardoso também, que me proporcionou abrir um restaurante, me propiciou assim, abrir um restaurante no momento que eu não tinha como fazer um investimento, e ele me conheceu no dia, ele faleceu recentemente, há pouco tempo atrás, e assim, ele foi meu sócio durante um tempo e me deixou 100% fazer o que eu sempre bem entendi e nunca se envolveu. Então, assim, realmente foi uma pessoa ímpar que surgiu do nada na minha vida, assim. Então, eu tive muita sorte nesse período, assim, né? E as pessoas falam, a família do Léo, né, deu os negócios para ele. Muito pelo contrário, na verdade, eu que ajudo minha família, assim. O caminho foi o oposto, assim, sabe? Não minha família me ajudar a montar nada meu. Na verdade, eu montei minhas coisas e depois eu comecei a ajudar minha família com as coisas que eu consegui. Com esse trabalho e fazendo a empresa crescer por si própria, muito lentamente, mas de uma forma orgânica, assim, sabe? É duro, é difícil,
Eu tive um pouco mais de sorte, às vezes a pessoa não tem essas coisas desse momento assim, mas se você quiser, eu acho que não deve medir esforços. Eu acho muito importante ter um pouco de paciência, porque eventualmente, se você quiser muito mesmo e se dedicar muito, a coisa vai. Eu falo que a cozinha devolveu para mim toda a dedicação que eu tive, mas te falo assim, parece que é um dom da minha cabeça, mas é muito, muito estudo, muita dedicação, muito treino, muita prática, muita paciência. A Thaís está do meu lado aqui, ela sabe o tanto que foi difícil no início do Gluton, o tanto que eu errava, e não abaixava a cabeça e voltava no dia seguinte para poder não errar de novo naquele ponto, e errava em outra coisa, e depois não errava de novo essa outra coisa, mas errava outra coisa, e até hoje continuo errando e aprendendo com meus erros. Então realmente é uma coisa assim, não é um conto de fadas, é duro como toda a vida é dura, mas se você tem essa necessidade, vai atrás que vai dar certo, eu acho. Que lindo isso! Olha, falando em paciência, vamos ver agora se você vai ter paciência para o meu bate e volta, tá? No seu caso aqui, 5 perguntinhas para você. Umas perguntas um tanto quanto, sei lá, acho que sem noção, mas elas têm a ver com o dia a dia de um chefe de cozinha. Vamos ver o que você acha. Eu respondo, tô falando que hoje eu não tô boa da cabeça, gente. Eu pergunto e você responde o que vier à sua cabeça, ok? Então tá, vamos lá. Um sujeito me chamou para jantar, mas escreveu: que tal o restaurante X? Lá tem menos fila. Nesse momento, eu poderia responder: marcha e sai? Claro, deveria. Explica pro povo o que é marcha e sai. Marcha e sai é quando entra um pedido na cozinha e a gente anuncia o pedido para poder mandar os pratos para fora. Então, marcha e sai. Menos é uma coisa que eu já me deparei muito na cozinha aí. Acho que você tem a obrigação, como educadora, de falar, né, de explicar como fazer antes de mandar sair. Tem que falar menos, né, gente? Exato, menos não existe. Agora, esse marcha e sai, vocês usam o verbo no imperativo? Marchar. Atenção, marcha, quando a gente vai marchar um prato, marchar cantar uma comanda, uma mesa, né? Falar, atenção, marcha, mesa 15, uma papada de porco, um camarão, uma rabada e um pato. Ok? Todo mundo ok. Aí vai marchando. Aí, tipo assim, na hora de sair, empurra aquele negócio na frente e sai. Se for para fazer e já sair de uma vez, quer dizer, vai ser a própria comanda que já vai sair. Se não tem nada para sair na frente, atenção, marcha e sai. E aí já vai fazer e já vai mandar. Quando você marcha, simplesmente a comanda entrou na cozinha para a pessoa saber. Maravilha. Abre aspas. Curto cozinhar para os meus amigos. Então abrirei um restaurante. Fecha aspas. O sujeito nessa frase é letra A, indeterminado, letra B, composto, letra C, elíptico, letra D, sem noção. Peraí, eu fiquei no determinado. Vou de novo para o pessoal ouvir. A pessoa diz: curto cozinhar para os meus amigos, então abrirei um restaurante. O sujeito nessa frase é indeterminado, letra A, composto, letra B, elíptico, letra C, sem noção, letra D. Maluco, né? Eu acho que ele deveria... letra D. Não faça isso. Quando alguns amigos meus vêm e falam: nossa, tô querendo abrir um restaurante assim, qual que é a sugestão que você me dá? Eu falo: não abra. É aquela coisa, né? Cara, tô querendo abrir uma clínica de neurocirurgia, né? Uma clínica de neurologia. Cara, se você é engenheiro, você não faz isso, cara. Você faz o que você sabe fazer, né? Você quer abrir um restaurante. Cada macaco no seu galho, né? Estuda isso antes, aprende e depois abre. Não é porque você sabe que você gosta de cozinhar para os seus amigos que você vai conseguir cozinhar num restaurante. E eu te falo outra coisa, assim, muitos cozinheiros profissionais são péssimos cozinheiros residenciais, assim, sabe? Muitos cozinheiros profissionais não sabem confeccionar uma boa refeição de casa. Eles sabem fazer, porque a cozinha de um restaurante ela é completamente segmentada, né? É o Fordismo.
cada um faz uma parte. Então o cara sabe muito bem fazer aquilo, mas quando você manda ele fazer o todo, ele não consegue, ele consegue só fazer a parte, muito bem feito, e consegue repetir aquilo e várias partes, mas ele não consegue ver de uma forma holística, assim. Entendi. E não sabia. 3. O meu ficante curte as minhas postagens, comenta os meus stories, mas desaparece no fim de semana. Seria essa a verdadeira descrição de um bom banho-maria? Vai ver, ele é cozinheiro, né? Cozinheiro é incomunicável aos fins de semana, feriados, datas comemorativas. Às vezes ele está aí clandestinamente trabalhando num restaurante profissional e você não sabe, né? Você tem que Eu não sei, tá vendo? Gente, eu invento tanta história de coisas aqui que estou... Enfim. Um garçom boqueta fez uma rasgueiragem e o chefe ficou nadando. Traduza. Bom, o garçom boqueta é o garçom que vai levar o prato para a mesa, né? Fez uma rasgueiragem. Geralmente quem faz rasgueiragem é o povo da cozinha, né? Não o garçom. Rasgueiragem é quando faz algo mal feito, com preguiça e meio largado, assim, né? E aí ficou nadando, quer dizer que ficou completamente perdido ali dentro. Gente, é um dialeto, né? Assim, total. Aliás, quando é profissional, o nome é jargão, na verdade. Interessante. Última e mais confusa. Estou paquerando pelo WhatsApp um chefe de cozinha. Ontem ele escreveu a seguinte mensagem: você precisa experimentar a minha linguiça. Como ele colocou o trema em linguiça e o trema não existe mais, eu respondi: não trema na linguiça. Esse diálogo fez algum sentido? Eu acho que fez, total, né? Total. Eu não sei quem vai tremer aonde, mas enfim. Existe eu vou finalizar. Existe um caldo aí de literatura com gastronomia que foi o que me fez realmente decidir largar a medicina e abraçar a culinária, que foi depois de ler um livro de um cara que obviamente você conhece, que é o Anthony Bourdain, que era um chefe de cozinha nova-iorquino com ascendência francesa e um excelente escritor que escreveu um livro maravilhoso que chama Cozinha Confidencial, que conta o submundo da cozinha. E quem quiser ler, leia esse livro, é incrível. Anthony Bourdain, ele faleceu uns 3 anos atrás, mais ou menos. É o maior ídolo que eu já tive na minha vida, e eu tive a sorte de ficar uma semana gravando o programa dele aqui em Belo Horizonte, que é o Parts Unknown, que ele fazia para a CNN na época. A literatura dele é absurda, assim, rápida, veloz, incrível, quase beat, assim, sabe? Enfim, isso, quando eu vi as palavras colocadas de uma maneira, quase um jazz ali, um rock and roll, e uma escrita, assim, extremamente afiada, contando tudo isso de cozinha, eu fiquei absolutamente apaixonado, e foi aí que eu realmente decidi largar tudo e abraçar essa causa, que deu muito certo. Que bom para todos nós, inclusive, né? Que nos deleitamos aí com as suas invenções, com a sua alquimia gastronômica, né? E maravilhoso, principalmente para os meus pacientes, que já não são obrigados a serem tratados por mim, né? Pois é. Léo, muito obrigada, viu? Hoje eu não dormi direito de ontem para hoje. Eu não sei se a minha entrevista esteve à sua altura, tá? Porque hoje realmente eu tô num dia que só Jesus na cruz. Mas eu espero que você tenha gostado. Adorei. E que todo mundo tenha gostado também. Você é uma pessoa... Eu não tenho intimidade com você, né? Assim, a gente tem poucos amigos em comum. Apesar de... né, eu morei em Belo Horizonte até 2 anos agora, né? Mas eu sempre ouvi falar muito bem de você e sempre te considerei uma figura bastante admirável e peculiar. Obrigado, a recíproca é verdadeira. O seu sucesso é um brinde para todos nós. Obrigado, querida. A recíproca é verdadeira e eu sou um grande fã também. Muito obrigado pelo convite, adorei. Que bom, fico muito feliz.
Gente, então é isso. A live ficará salva. Muito obrigada a todos vocês. Temos vários corações aqui para o Léo. E até a próxima. E até o próximo programa, né? Na verdade, que todo mundo vai te acompanhar lá. Até lá. Beijo. Até lá. Beijo. Beijo para Thaís.